paz do Senhor Jesus e podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na presença do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você. Nós estamos falando sobre abundância e eu falei no domingo lá no livro de Mateus 14, a partir do versículo de número 2, eu falei sobre crenças limitantes. São crenças que nos limitam para que nós não avancemos para níveis superiores ou melhores. E eu queria dar continuidade a essa palavra, até porque eu estou falando nas quarta-feiras sobre conquistando a abundância. Então, crenças limitantes, que nós precisamos vencer as crenças limitantes para alcançarmos a abundância. Não sei se já tem o tema aí, né? Se já conseguiu o tema, mas abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mateus 14, 22 diz assim. Mateus 14, 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegara lá, já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Curve a tua cabeça, por favor. Meu Deus, não permita, meu Pai, que a dúvida, não permita, meu Deus, que as incertezas da vida nos impeça, Pai, de alcançar lugares excelentes, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos cabeça, Pai, e não cauda. O Senhor nos chamou para estarmos em cima, Deus, e não embaixo. O Senhor nos chamou para ser vencedores, Pai, mais que vencedores. Por isso, ó Pai, nos ajuda a vencer tudo aquilo que nos limita, para que o Teu nome seja glorificado na terra, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palma, bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se conseguiu o tema já. Louvado aí. Amado, vencendo as crenças limitantes para alcançar a abundância. Você note bem, crenças, o que são crenças limitantes, apóstolo Josué? Nós podemos parafrasear como uma fé pequena. Aqui a Bíblia fala, lá no livro que nós acabamos de ler,
de Mateus 14, o 31, a Bíblia diz o seguinte: Jesus falou para Pedro: por que duvidaste? Homem de quê? Homem de pouca fé, homem de uma fé pequena. É necessário, amado, você desenvolver uma fé maior para alcançar lugares o quê? Lugares melhores. A Bíblia fala que Pedro fez um ato fantástico, mas ele poderia ter completado o processo, mas no meio do caminho ele teve o quê? Ele teve medo, e o medo lhe fez o quê? Lhe fez voltar atrás. Então o que eu quero falar para você é: o que são crenças, apóstolo? Crenças limitantes são aquilo que nos limita, que nos deixa dentro de um limite que não foi estabelecido por Deus, mas que a nossa mente, através de ouvir, através de ver, através de escutar, a gente acabamos o quê? Acabou nos limitando. Eu posso dizer para vocês o seguinte: segundo estudos neurológicos, as pessoas começam a ser limitadas do 0 aos 12 anos. Até os 12 anos, tudo aquilo que pode nortear você já foi o quê? Já foi segmentado. Aquilo que você pode e aquilo que você não o quê? Você não pode. E muitas vezes nós somos criados em ambiente onde nós somos limitados pelaquilo que vemos e ouvimos. É por isso que muitas vezes, para você sair da normalidade, você vai ter que fazer coisa diferente. É por isso que você, para que Deus possa operar coisas extraordinárias, muitas vezes é necessário mudanças que você nem imagina, para Deus poder tratar com você. E aí uma das coisas hoje que eu quero falar, que é vencendo as crenças. Amado, você precisa vencer as crenças que te limitam. Quais são as crenças que te limitam? Eu não sei, mas se eu perguntar para você em termos salariais, você certamente já tem um limite máximo que você acha que você pode o quê? Que você pode ganhar. E esse limite, amado, foi quem colocou aí? Foi você. Porque você nunca viu ninguém ganhar 10 milhões, mas as pessoas que você conhece todas ganham 100, 50, 200. Às vezes você, na sua cabeça, o dia que você ganhar 200 mil, você ganhou o seu melhor o quê? Você vai chorar. O dia que o teu patrão falar: olha, minha filha, meu filho, você agora vai ganhar 200 mil. 200. Era o meu sonho. Só que depois você vai ver que os 200, você não vai fazer muita coisa. Mas na verdade, o teu limite máximo era o quê? Porque você nunca ouviu falar de coisas maiores. Eu lembro que a primeira vez que uma pessoa me falou que ele ganhava $1 milhão a cada 3 meses, eu confesso a você que eu até pensei assim. Quando ele me falou $1 milhão, eu disse assim: não, calma, você está falando 1 milhão de kwanzas, porque a minha cabeça não chegava ao quê? Era muito para mim o quê? Para os meus limites. Eu pensei: não, 1 milhão, você está falando 1 milhão de kwanza, 1 milhão de kwanza. Ele disse: não, pastor, 1 milhão de quê? Dólares. Sabe o que é isso, amado? São limites. Você, quando não escuta determinadas coisas, você fica limitado. É por isso que você tem que aprender a se reprogramar. Como assim, apóstolo? Olha, a tua casa, muitas vezes, ela é o que você se limitou a ser. Você nunca foi numa casa de um milionário, de uma pessoa rica.
Então você acha que o sofá que você tem que ter é sempre o quê? Como é que é, Priscila? Tem o sofá do mundinho. Sofá do mundinho, amado, é aquele sofá que só poucas pessoas o quê? Tem. É aquele sofá que você vai ver ele, mas não vai ver ele em todo o quê? Você vai ver numa casa ou na outra. É um mundinho, é um mundo o quê? Mas você acha que esse sofá jamais vai entrar onde? Na sua casa. Você acha que... É por isso que eu falo para você, tem muitas pessoas aqui que eles pensam que eles estão sendo programados para coisas diferentes. Ele está sendo programado. Eu lembro que a minha esposa, ela veio de uma família muito pobre. Aliás, vou aumentar mais. Muito o quê? Muito pobre. E ela nasceu no mundo dela, era o mundo. Mas ela foi trabalhar na cidade. A mãe dela trabalhava lá e ela foi o quê? E ela foi trabalhar lá. E ela foi trabalhar lá, sabe como o quê? Como diaristas. Aquela pessoa que vai o quê? Mas ela estava trabalhando. Tem muitas pessoas que pensam que ela estava sendo humilhada. Não, amado, ela estava sendo preparada para ver a casa do sonho dela, que seria hoje. Porque ela naquela casa, ela não vai ver somente o sofá o quê? O sofá do mundão. Naquela casa ela vai ver um sofá bonito, ela vai ver uma mesa bonita, ela vai ver uma geladeira bonita, ela vai ver um fogão bonito, ela vai ver uma casa bonita. E sem que ela perceba, só em ela ver, ela começa também a quê? A desejar. Aleluia. Deus às vezes começa a colocar dentro de você coisas que você jamais veria se você tivesse lá na sua banda, no seu mundo, na sua localidade. Mas como você saiu dali e você foi para lá Deus está dizendo: olha esse sofá, um dia tu terás um dele, aleluia. Olha essa mesa, um dia tu terás uma dela. Olha essa geladeira, um dia tu terás uma dela. Olha essa casa, um dia a tua casa vai ser também assim. Aplauda ao Senhor, aplauda. Você tem que aproveitar a desvantagem e fazer 10 vantagens. Ao invés de ficar lá limpando a casa da madame chorando, eu sou empregada doméstica. Aproveita essa desvantagem e transforma ela em quê? Em vantagem. Diga: meu Deus, é esse o sofá que eu quero quando eu casar. Oh, aleluia. Ah, meu Deus, é essa geladeira que eu quero aonde? O quê? Quando eu casar, aleluia. A casa tem que ser até melhor que essa, aleluia. Sabe o que eu quero falar para você? Você precisa, bota o primeiro tema aqui. Bota o primeiro tema aqui. Se você já tem aí. O primeiro tema, você precisa vencer a identidade. Sabe por que eu quero falar para você, amado? A crença da identidade. Isso você precisa vencer. Primeiro, quem você é? Você precisa começar a criar uma identidade que não seja uma vítima, que não seja um fracasso. Porque se você criar uma identidade fracassada, você será o quê? Tem muitos de nós que a gente já fracassa antes mesmo de chegar aonde? Chega lá em cima, porque você já foi fracassado aqui, na alma. Amado, você precisa começar a preparar a sua identidade como alguém. Primeiro, o que diz lá no livro de 1 João capítulo 1, versículo 12? Se você ler lá direitinho, você vai ver o seguinte: a Bíblia diz assim, que nós somos o quê? Somos filho de quem? Filho do teu pai?
da tua mãe? Também é, mas a Bíblia fala lá, Ica, que você é filha de quem? Filha de Deus. Se a Bíblia fala que eu sou filho de Deus, amado, você pode ter as coisas que Deus tem para quê? Para você. O teu Deus é rico? O teu Deus é poderoso? Amado, não se limite. Olha, eu falo para você, lá no livro de Provérbios 23, que a gente fala muito aqui, 7, diz assim, assim como o quê? Assim como pensa a minha o quê? Assim será. Olha aí o que Deus está dizendo. O que você está pensando de você? Você é um pobre coitado, Priscila? Ou você é uma vencedora? Você é alguém que vai perder ou que vai ganhar? Você tem que se condicionar. E amado, não é para você bater no peito, não. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, não, esses crentes são metidos. E eu comecei a pensar, será assim? Eles estão... Não, na verdade nós não somos metidos. É porque quando a gente começa a aceitar quem nós somos, a gente não começa a aceitar as coisas que eles querem que a gente aceite. Aleluia. E aí você fala, eu não vou ser bêbado, eu não vou ser drogado, aleluia, eu vou ter uma casa feliz, eu vou ter um marido abençoado, eu vou ter uma esposa abençoada, eu vou viver o melhor dessa terra, aleluia. Vocês estão me vendo aqui, mas daqui a um tempo Deus vai me usar de maneira diferente, aleluia. E as pessoas começam a chamar você de quê? De metido. Não, você não é metido, você apenas está externando aquilo que a Bíblia diz para você externar. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia te chama de homem segundo a vontade de Deus, porque Deus te chamou não para ser cauda, mas Deus te chamou para ser cabeça. Deus não te chamou para ser derrotado, mas Deus te chamou para ser mais que vencedor. Você não é aquilo que os outros dizem que você é, mas você é aquilo que Deus diz que você é. Aplauda Ele. Charabanda raia. Aí sabe o que eles vão te chamar, Nick? De metido. Metido. É porque eles estão acostumados a ver as pessoas só chorarem. Estão acostumados a ver as pessoas só reclamarem. E aí eles, quando você chega não reclamando, mas profetizando, eles acham que você é achado, é isso, aquilo, outro. Amado, para. Não aceita o que eles querem que você aceite. Aceite o que Deus falou para você, o quê? Se a Bíblia fala assim como pensa a minha alma, assim será. Eu não vou ser o que eles querem, eu vou ser o que Deus me permite ser. E eu falo para você, o teu Deus, Filipenses 4,19, segundo a sua o quê? Riqueza há de suprir todas o quê? As tuas necessidades em quê? Em glória por Cristo quem? Por Cristo Jesus. Então não aceita. Olha, eu vou falar para você, a identidade é um nível mais profundo da crença. Se você souber quem você é, você não vai se deixar vender pelaquilo que eles querem que você seja vendido. Amado, foi pego uma pedra, um homem pegou uma pedra e disse assim: pega essa pedra e vai lá no mercado, mas vai lá na feira, lá no lugar, mais o quê? E oferece essa pedra. Mas mesmo que te ofereça, não venda. Não venda. E eu vou colocar pelos valores daqui. Então ele estava lá no mercado, lá no mercadão, aí pegaram aquela pedra. O cara chegou, o pessoal passou, um gostou, gostei. Quanto é que você dá aí? Dou 5.000 kwanza. Aí o cara, não. Eu dou 10.000 kwanza. Não. E aí passou o dia lá, o máximo que ele conseguiu foi 10.000 o quê? Kwanza naquela pedra.
agora você, ele voltou e disse, agora você vai no museu de pedras. Ele chegou no museu, lá na pedra, querendo vender a pedra. As pessoas olhavam, um olhou e disse, eu dou 20 mil kwanzas. E ele, não, veio um outro, olhou, olha, eu dou 200 mil kwanzas. E foi o preço mais alto que ele conseguiu. Aí ele voltou. O cara falou, agora você vai na joalheria mais cara da cidade. Quando o cara pegou aquela pedra, foi lá para dentro, disse, olha, eu dou 2 milhões de dólares. Ele disse, não, 2 milhões. É pegar o quê? Ele não vendeu porque ele obedeceu o quê? Aquela pedra era uma pedra que valia 10 milhões de quê? Sabe o que ele quis provar para aquele aluno? Que dependendo aonde você está, o teu valor será na medida do local que você estiver. Às vezes você está num lugar tão baixo, é por isso que você tem baixo o quê? Um baixo valor. As pessoas não valorizam a tua faculdade, porque acham que sua faculdade, eles não valiam o tempo que você levou, ele não valia a instituição que você se formou, porque lá é tudo baixo, quase ninguém tem. Mas se você for no outro nível, você talvez seja avaliado no nível médio. Mas eu digo, se você tiver, amado, você não é o que os outros avaliam, você tem um valor próprio, e Deus sabe disso. É por isso que Deus fala que eu pagaria o mundo inteiro para salvar a tua alma, porque você é mais valioso do que tudo nessa vida. Aleluia, aplauda, glorifica, exalta Ele, não se limite, você não é qualquer um, você é valioso demais, dá conta para Deus, aleluia, você é valioso demais para Deus. E eu quero dizer para você, a crença da capacidade, o que eu consigo fazer, amado, é a segunda. Essa é a segunda. A crença da capacidade. Amado, o que eu consigo fazer? Olha, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa sair da caixa e começar a fazer coisas especiais. Você só vai saber quem você é quando você começar a acreditar que você é capaz de muito mais. Amado, como eu falei para você, Deus para você tem um valor incrível. Mas a pessoa, quando ela não se acha capaz, ela limita o seu potencial. Se você se sente incapaz, você nunca vai colocar os seus projetos em quê? Em prática. Sabe por quê? Porque você acha que nunca vai dar o quê? Nunca vai dar certo. Amado, uma pessoa, eu não sei se uma irmã aqui me falou, ela passava no local e ela viu que aquele local tinha muita gente ali e tal, o pessoal parava muito, e ela pensou assim, poxa, aqui dá uma rolote para botar aqui uma casinha de quê? De hambúrguer, cachorro quente e tal. Ela todo dia passava lá e dizia, poxa, aqui dá o quê? Uma rolote. E aquele tempo foi passando e tal. E um dia ela resolveu o quê? Eu vou ver o preço de um relote, eu vou ver não sei o quê, eu vou botar um relote ali. Aí quando ela viu tudo, viu o preço do relote, viu tudo, quando ela chegou lá já tinha o quê?
E a relógio estava o quê? Assim de quê? Assim de cliente. E ela todo cachorro quente que ela via alguém comer, ela dizia: ai, podia ser eu vendendo. O hambúrguer que se vendia, ela podia ser o quê? Às vezes, amado, a gente fica esperando, amado, as coisas acontecerem, porque a gente se acha que não é o quê? Que não somos capazes. Olha, tira do papel os planos, coloca em prática. Às vezes você tem um projeto de venda e você está esperando aparecer os milhões. Ah não, olha, apóstolo, o dia que eu pegar aqui 5 milhões, eu vou lá na Namíbia, vou comprar aqueles panos. Só que, amado, 5 milhões. Você quer que eu seja sincero? Pega 10 mil kwanza, vai ali no mercado, compra pano e começa a vender. Começa a vender bijuteria. Ah, mas essa bijuteria dá muito pouco. É pouco mesmo. É do pouco em pouco que a gente o quê? Você está fazendo o quê? Você está fazendo aquilo que não dá nada. Você não está fazendo o quê? Nada vezes nada é o quê? Passa 30 dias, do nada deu quanto? 20 dias, um mês, 5 meses. É o que você vai ter. Agora, vá lá com 10 mil kwanza, procura umas peças, mais ou menos, uns panos, e vem vender. Ah, apóstolo, é muito difícil. Gente, quem não quer ter trabalho não pode sair. Isso é limite. Olha, hoje passou um camarada lá na minha porta. Eles são corajosos. Tocou a campainha. Aí eu fui atender. Aí ele disse: olha, o senhor não quer comprar produtos? Eu tenho coxa, não sei o que, tenho panela, tenho não sei o que. E olha, sabe quem ele é? É um libanês. Aí o angolano fica com o quê? Com vergonha de tocar na casa do gente, numa casa grandona. Mas ele está tocando, e já tocou lá, e já se comprou coisa lá. Por que ele toca lá? Porque já compraram antes, já passou lá e... essa coxa aqui. E eles vendem na borla. Sabe como é que é? Prestações. Uma casa daquele tamanho, o cara diz: não, pô, esse cara não... Mas eu também já sei, o primeiro preço já é o preço do produto. Se você não pagar mais, já está pago. Você tem que dar uma entrada. Aquela entrada é a entrada do quê? E não acha errado não, porque ele está indo aonde? Está indo lá na tua casa. Você vai pagar o conforto de não ter que enfrentar o mercado, de ter que pagar táxi. Chegou lá. Agora eu pergunto para você, você que é angolano, fica na porta, vergonha. Não, mas você está fazendo o quê? Nada. E está aí dando uma de bonzão, achando que você está arrebentando. Deus vai me abençoar, amado. Deus, Ele vai fazer a parte dele. A parte dele é: te dou visão, te dou orientação, mas eu não vou pegar na tua mão para ir fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você que tem que estudar, é você que tem que se preparar, é você que tem que ir atrás. Eu te dou a bênção, para que a bênção do Senhor, a minha bênção, seja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Então, amado, para uma pessoa que tem uma excelente ideia de negócio, mas nunca coloca em prática, porque acredita que não é inteligente o suficiente ou capaz para quê? Para levar aquela coisa adiante. Amado,
Você sabia que às vezes os problemas da vida, aliás, as oportunidades da vida vêm em forma de problema? Você é mandado embora, é um problema. Mas é o problema que vai te fazer descobrir o teu real valor. Eu conheci um camarada lá em Cabo Frio. Cabo Frio, amado, é uma das zonas litorâneas, praia, paradisíaco, é um lugar muito lindo. Eu fui lá, e eu fui na casa desse rapaz, desse senhor, e ele comprou um apartamento na beira da praia de Cabo Frio. Eu fui com o meu amigo lá, porque ele era amigo do meu amigo, e ele estava lá e nós fomos lá visitá-lo. E chegamos lá, conversando, batendo papo. Pois um homem simples, diga assim, um homem simples, não teve oportunidade de fazer faculdade, não terminou o médio, mas o homem está comprando um apartamento na orla de Cabo Frio. E outra coisa, esse apartamento é para quê? Para morar? Não, porque ele mora, sabe aonde? Em Manaus, 4.000 quilômetros dali. É só para passar o quê? Férias. Na garagem, um carro Fortuner, o Fortuner, amado, novo, que ele deixa lá. E eu perguntei para ele, mas qual é o seu negócio? Ele disse, eu faço comida. Comida, arroz, feijão, feijão tropeiro, macaxeira, não sei o quê. Eu disse, mas como é que é isso, meu irmão? Ele disse, não, eu trabalhava no distrito industrial, e saía de manhã e tudo, e um dia a minha empresa deu o quê? Deu um corte de funcionário e eu fui mandado o quê? Fui mandado embora. Procurei emprego, só que eu era casado de novo, tinha esposa, tinha meus filhos pequenos. Como eu sabia cozinhar, comecei a fazer o quê? Umas quentinhas para vender. Deus foi abençoando, o cristão foi abençoando, vende 5, depois vende 10, depois vende 50, muitas pessoas pedindo. Abri um lugarzinho para quê? Para fazer as quentinhas e entregar. Aí já entregava a quentinha e pessoas já iam lá o quê? Já ia comer. E aí, trabalho, leva, vende. Tive que arrumar um lugar o quê? Um lugar maior para ter mesas. Aí nas mesas o negócio começou a crescer. Amado, homem ele tem uns 4 dos maiores restaurantes de Manaus. E não é restaurante chique, não, é restaurante o quê? Restaurante que vende comida o quê? Comida simples. Mas os restaurantes dele, amado, dá tanta gente que o homem está comprando apartamento e carro zero lá no Rio de Janeiro e viaja a cada tempo para ficar lá no seu apartamento. Sabe o que eu quero falar para você? As oportunidades às vezes virão para você em forma de problema. Aprenda a transformar desvantagem em 10 vantagens em nome de Jesus, porque Deus te chama para você quebrar. Amado, você precisa entender que nós precisamos nos apresentar para Deus. Se a gente quer que Deus nos dê abundância, vamos aprender a ser o quê? Abundante. Tem pessoas, amado, que não pode ganhar um pouco mais, que a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Sair da igreja. Se não sai, esconde o dízimo. Uau! Vou dar isso de dízimo? Tá louco?
Você não sabe, amado. Deus te chamou para ser cabeça e não o quê? Mas você tem que aprender que você não pode achar que a tua capacidade está limitada. Amado, se você não sabe, faz o quê? Aprenda. Eu já contei aqui, o falecido pastor Laurindo, ele se apresentou para uma vaga, e o cara perguntou para ele: você sabe fazer isso? Ele disse: sei. Na entrevista lá, muita gente para se alistar, não sei, não sei, não sei, e no final só ficou. Aí o cara contratou ele: olha, está contratado e tal, agora você vai começar a trabalhar aqui. E ele disse: mas aí, você sabe fazer o que de prótese? Ele disse: sei fazer tudo aquilo que o Senhor me ensinar. Eu mandei todo mundo embora, só ficou tu. Você é maluco? Ele disse: não, eu preciso do emprego e sou inteligente. Gente, Laurindo se formou em veterinária com aquele senhor. Aquele senhor cuidava de quê? De animais. Incentivou ele o quê? Entrar na faculdade de veterinária para quê? Para cuidar. E quando ele saiu daquele lugar, ele já estava quase sendo dono com o cidadão. Sabe o que eu quero falar para você? Deus te chamou para você crer. Creia que você é capaz. Creia que Deus te chamou para fazer coisas especiais. Se você não souber, o teu Deus vai te ajudar a fazer. Mas uma coisa é certa: não faça corpo mole. Não fica dando facilidade para os outros. Amado, se te mandarem fazer uma missão, dá o teu melhor. Faça, estude, se aprimore, se capacite. Seja o melhor professor, seja o melhor aluno, seja a pessoa mais interessada. Sabe por quê? Porque você já tem a bênção do Pai, e essas crenças não vão limitar você, porque você nasceu para ser vencedor, em nome de Jesus. Terceira coisa, a crença do merecimento. Já está aí, já. A crença do merecimento. O que eu mereço ter? Muitas vezes, amado, você tem um termostato para merecimento. Como eu falei aqui, é um termostato financeiro, é um termostato emocional. E o que é um termostato? O termostato, amado, é um aparelho que você regula a temperatura do ambiente. Você pega lá no ar-condicionado e coloca 20 graus. Um dia nós chegamos lá na loja, um calor terrível. O pessoal está até abrindo a porta. Aí eu falei: mas que calor é esse aqui? O ar-condicionado está com defeito. Eu disse: mas não estava com defeito esse ar-condicionado? Mas tá, não sei o que, aqui no gelo. Pegamos o controle. O ar-condicionado estava com defeito, sim. Defeito de programação. Sabe qual é o grau que estava lá? 25 graus. Você limitou a temperatura. O ar-condicionado só ia funcionar se chegasse 26 o quê? 26 graus, agora 25 graus, está todo mundo o quê? Morrendo de quê? Morrendo de calor. Sabe o que eu falo? Tem gente que está limitada assim. Você está limitado a sofrer. E está lá, e às vezes não é nada, é só peguei o controle, pá. Botei lá 18 graus. Passou um minuto, já é o quê? Porque quando você bota 18 graus, enquanto não chegar a 18 graus, o ar-condicionado, quando chegar a 18, ele vai o quê? Estabilizar. Gente, a nossa vida não pode, é assim. Às vezes você tem um termostato que está limitando quem? Limitando você.
É um limite financeiro, é um limite emocional, é um limite espiritual, é um limite familiar. É hora de você tomar a rédea e o controle dessas causas e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Deus te chamou para você ser vencedor e não derrotado. Você pode. Aleluia. Amado, deixa eu falar para você. Você que está aqui, olha, escute o que eu vou falar. Tudo que vier à tua mão para fazer, fazes, porque Deus já te deu essa autoridade. E eu vou falar para você, não é pelo curso que você fez, é pela capacidade que Deus te deu. Nós temos aqui algumas pessoas. Uma pessoa aqui, ela fez advocacia, mas assumiu recursos humanos. Ué, apóstolo, ela vai fazer o quê? Vai defender as causas lá no recursos humanos? Mas ela podia dizer: eu não posso aceitar recursos humanos porque eu sou formado em quê? Em advocacia. Amado, entregou recursos humanos. Pega. Depois que você pegar, vai atrás do quê? Do conhecimento. E vou lhe falar, fez um excelente trabalho. Faz um excelente trabalho lá. Eu quero dizer para você que às vezes você pensa o seguinte: eu só posso fazer porque eu não mereço. Eu não mereço receber 5 milhões. Ai, meu Deus, quem sou eu? Pobrezinha da dádiva, 5 milhões. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Para com isso. Para de se limitar. De Olinda, eu de Olinda, 3 milhões, não é para mim. É sim para mim. Deus, repita comigo assim: Deus pode mandar, eu estou preparado, e eu vou assumir, e eu vou dar conta do trabalho, em nome de Jesus. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Você não é limitado. O teu limite é Deus. Amado, quando você tem limite, tudo que você faz é em função do que você. Eu já falei aqui, uma irmã aqui foi convidada para assumir. Na época tinha vice-ministro. Para ser vice-ministra da educação. E ela rejeitou. Porque ela falou: eu não consigo dar conta. Os outros estão vendo aquilo que você não está vendo. Amado, não se menospreze, porque quem te amou você foi Deus. Quem te deu essa capacidade é Deus. Então, quando Deus te manda, Ele te capacita. E quando Ele te capacitar, Ele vai te honrar, porque você vai fazer com maestria tudo aquilo que os outros levam dificuldade. E você vai chegar lá e vai resolver como se fosse o quê? Como se fosse nada. Não é porque você é super inteligente, não. É porque Deus está te dando sabedoria para fazer a diferença em nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele. Olha, amado, tem gente que quando lá no livro de Salmo 23, a Bíblia diz que o Senhor é meu o quê? E nada me o quê?
Você não se limite. Não se limite. Amado, o André, não se limite. Vai aparecer uma obra para você fazer de 5 bilhões. A minha empresa, ai meu Deus, não tem o quê? Não faça isso. Diga, faço. E depois vamos atrás para fazer. Viu, Gil? Mas isso é grande demais. Amado, não se limite. Se Deus trouxe para você, você vai fazer em nome de quem? Você não é qualquer. Quem se limita, amado, parece que Deus não está com quê? Não está contigo. Ou você acha que só vai ser rico, só as pessoas estão lá fora, todos nós que vão ser pobres. Diga assim, está amarrado. Diga assim, também nós vamos ser ricos em nome de quem? Nós vamos fazer coisas excepcionais. Nós vamos alcançar lugares excepcionais. Nós vamos fazer coisas extraordinárias. Senhor, olha para nós e entrega para nós, porque nós seremos dizimista, ofertante, colaboradores da tua obra. Ai, 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 ai. O nosso dinheiro vai ser dizimado. Oh, glória! Aleluia! Você tem que entender isso. Olha o que eu estou ensinando aqui. Quando você começar a receber os contratos lá, não me fuja aqui dos dízimos, hein? Gente, não vou me assustar quando vocês colocarem 1 bilhão de kwanza de dízimo. Não pense você que eu vou ficar, ai meu Deus, eu vou dizer, já tinha profetizado. Aleluia. Você tem que entender que se a gente se limita, a gente não abre espaço para Deus fazer. E Deus quer fazer coisas extraordinárias, amado. Olha, os terrenos aqui do lado estão aí. Até a pista. Está aí. A gente quer comprar isso até o quê? Até lá na estrada. Mas para a gente comprar tem que ter o quê? Tem que ter fé. E tem que ter verba. Alguém vai chegar aqui, apóstolo, olha, vê aí quanto é que eles querem, que eu já vou fazer aqui já o quê? A transferência. Amado, eu fui no Brasil, eu e Josias fomos no Brasil, que um pastor, ele apareceu um terreno, e ele queria comprar o terreno, e ele olhou, ia lá, viu, o preço do terreno era muito o quê? Muito alto, e ele falava, Deus, por favor, Deus, que terreno maravilhoso, Senhor nos ajuda. E um dia, um irmão, olha aquele meio, ele disse, Dado, aquele irmão me pegou de surpresa, foi comigo lá no terreno, pastor, o senhor, e aquele terreno, pastor? Não, toma aí, orando a Deus, para Deus, quando é que a gente pode ir lá, pastor? Eu disse, quando quiser, se você quiser, vamos lá. Ele falou, chegou lá no terreno, amado, olhou o terreno, gostou do terreno. Ele disse, ele chegou lá no meio do terreno, tinha uma placa lá, vende-se. Ele quebrou a placa, tac, pegou a placa, vamos levar. O cara, meu irmão, vigia, cara. Esse terreno aqui, alguém botou a placa porque quer o quê? Ele disse, já está vendido, pastor. Como assim está vendido? Vamos lá fazer a documentação que eu vou pagar agora. Ele olhou, ele disse, eu esperava, até que se eu fosse lá com outros irmãos, achava que outros podiam, mas ele, simplesinho, mas o cara era dono de uma grande empresa, nunca falou nada, está lá na igreja só o quê? Cultuando, adorando.
quebrou a placa e disse, foi Josinha, quebrou a placa, disse, vamos lá na imobiliária fazer o quê? Fazer a documentação que eu vou transferir o valor total, o Pix para comprar esse terreno. Aleluia, você ainda vai fazer isso conosco, aleluia, porque Deus vai te honrar, Deus vai quebrar limites financeiros, Deus vai trazer abundância para a nossa igreja, e nós vamos ver Deus fazer coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que é Deus de poder e de glória. Aleluia! Amado, eu não sei, eu começo a ensinar aqui, passa rápido esse tempo. Não consigo nem avançar de novo, né? Mas eu quero dizer para você, nós vamos vencer. Olha, o diabo sempre quer atrapalhar a gente, mas a gente já é vencedor em nome de quem? Olha, nós já compramos todo o material dos ferros, da chapa, e já contratamos o homem que já era para começar segunda-feira, mas o dito entregador do material não entregou. Parece até que é alguém. Ontem já fui fazer briga com ele. O carro quebrou, não sei o que. Eu falei, meu amigo, você está me atrasando já o quê? Trabalho. O trabalhador já está pronto para quê? E você está meio o quê? Mas sabe o que é isso, amado? Sabe por que nós estamos conseguindo comprar lá? Porque pessoas aqui começaram a quê? A dar dízimo. Foram com os dízimos dessa o quê? Dessa igreja que nós tivemos capacidade de ajuntar outros valores para quê? Para lá. Mas você também não vai ficar de fora, a verdade ou mentira? Porque vai ter muita coisa para se investir, e nós estamos contando com todos nós para fazer a diferença nessa casa, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. E olha, amado, com toda a dificuldade, nós ainda estamos mandando coisas para Benguela, estamos mandando recursos para Benguela. Sabe, nosso Deus é um Deus maravilhoso, que muitas vezes nos surpreende nos momentos mais o quê? Mais difíceis. Eu quero pedir a você, não se limite. Não ache que você não mereça. Você merece, diga assim, eu mereço, Deus. Eu mereço maiores salários, eu mereço melhores contratos, eu mereço coisas milagrosas e sobrenaturais. Amado Deus, Ele tem coisas especiais para mim e para você. E olha, coloca no seu coração, ainda virá coisas tão grandes na sua vida, que você vai dizer, só Deus na causa da minha vida, para me abençoar dessa maneira, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, aplauda. Você pode aplaudir mais forte ainda. Glória a Jesus, mais forte ainda, glorifica. Dá um brado de vitória ao Senhor. Dá um brado de vitória ao Senhor. Se existe uma